E aí, pessoal, e o Grêmio tem um novo reforço. Começam a aparecer os nomes que estarão jogando pelo Grêmio a partir da abertura da janela. Hoje, o Grêmio fechou com o primeiro e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, com essas imagens, energia boa, arte em MDF, placas decorativas em MDF personalizadas, com a sua marca para valorizar o seu negócio. Essa empresa também faz os produtos oficiais e licenciados do Grêmio no que diz respeito a placas em MDF, aqueles símbolos que tanto vocês viram no canal, pois energia boa, arte em MDF vai valorizar a sua empresa. Entre agora na descrição do vídeo e não deixe de ter a tua. Lembrando, é personalizado. Gente, Juan Manuel Iturbe Arévalos. O Iturbe, 30 anos, jogador argentino, naturalizado paraguaio, pé esquerdo, é o primeiro reforço do Grêmio para a abertura da janela. Diogo Rossi trouxe essa informação em primeira mão na Rádio Bandeirantes no final da tarde e o Grêmio pode festejar a primeira contratação, dando corpo ao grupo de Renato e colocando jogadores que tanto o treinador pediu. Iturbe pintou como craque de futebol. Eu lembro nos campeonatos sul-americanos, ainda nas categorias de base, jogando ainda pela Argentina. É curiosa a vida dele, porque ele nasce em Buenos Aires, filhos de pais argentinos, mas é um paraguaio, a mãe é paraguaia, e ele joga a categoria de base no Paraguai, porque ele vai muito cedo para o Paraguai, e depois, com 20 anos, ele joga o campeonato sub-20 pela Argentina, inclusive sendo o destaque, e àquela altura, sendo considerado um novo Messi. Era tido como o principal jogador argentino. Começou no Cerro Porteño e foi vendido com muita expectativa para o Porto. Lá no Porto já teve alguma dificuldade, voltou, esteve no River Plate, depois foi para a Itália, chegou a jogar no Roma, depois começou a dar uma circulada, passou mais uma vez pela Itália, foi para o México e estava no Aris de Salônica da Grécia. É isso, né? Ares de Salônica, ou Salônica, da Grécia. Ou seja, já num mercado menor. Mas o Grêmio acabou fazendo um negócio de ocasião com esse jogador. O Grêmio não tem valor de investimento inicial, o Grêmio paga um salário compatível para uma aposta e traz esse jogador com muita expectativa. Ele joga aberto pelo lado esquerdo ou aberto pelo lado direito. Renato pode usá-lo tanto por um lado como por outro. Ele tem no chute de pé esquerdo uma das suas principais características de média distância e ele chega para agregar. O Diogo Rossi acabou conversando com os agentes do jogador que confirmam que o negócio está definido, fechado e que o jogador deve ser anunciado nos próximos dias oficialmente pelo Grêmio. Chega a Porto Alegre, trabalha e já começa a sua preparação para estar à disposição do técnico Renato Portaluppi no Campeonato Brasileiro a partir do dia 3 e também jogando a Copa do Brasil. A janela, como a gente disse, abre no primeiro dia útil de julho, 3 de julho, uma segunda-feira. Abre a janela ali, como o jogador chega antes, os trâmites vão ser tratados antes e o jogador deve ser inscrito aí. Se vai jogar ou não vai jogar, claro que é uma questão um pouco diferente. O Grêmio pretende fazer 3 contratações de imediato. Uma é essa, a gente sabe da expectativa com relação ao Michael, e o outro jogador é guardado com muito cuidado pelo Grêmio, mas eu imagino que o Grêmio deva trazer lateral esquerdo, que o Grêmio deva trazer talvez um goleiro para compor o grupo e para dar opção para o técnico Renato. O Grêmio precisa de jogadores, o Grêmio precisa agregar atletas, o Grêmio precisa encorpar esse grupo para exatamente chegar com força
na hora de decidir. O Grêmio vai enfrentar o Bahia agora, um adversário perigoso. Depois do Bahia, o Grêmio vai ter, se conseguir avançar, ou o Flamengo ou o Atlético Paranaense. Alto índice de alto nível de enfrentamento. Espero eu que o Flamengo. Estou engasgado com o resultado do último final de semana, mas é muito interessante que a gente comece a ver o Grêmio agregando qualidade em mais um trabalho que precisa ser muito valorizado pelos dirigentes do Grêmio, que conseguiram montar primeiro um grupo, depois agregar qualidade com o Soares e com outros jogadores, e agora começa a fazer aquela gestão de grupo para dar o salto que precisa para brigar pelos títulos ainda nessa temporada. O Grêmio, eu disse isso na semana passada, segue vivo em tudo. Tá vivo no Brasileiro, tá vivo na Copa do Brasil, ganhou o Gauchão, agregou qualidade, pode agregar ainda mais qualidade, e a partir daí, bom, aí vamos para os enfrentamentos, porque agora também começa o funil. Seja na Copa do Brasil, sejam os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. É preciso sempre ter isso em mente, mas é preciso valorizar, entender o que está acontecendo dentro do Grêmio para valorizar o trabalho, para valorizar o que está sendo desenvolvido e exatamente conseguir, a partir de agora, saber quando e como que esse time vai chegar, como principalmente que esse time vai chegar para os jogos decisivos. Tem que estar todo mundo inteiro, tem que estar todo mundo montado. O Ferreira já está voltando, o Jeromel amanhã depois está aí, e as coisas vão caminhar para a decisão. E a decisão vai ser, obviamente, quando chegar a hora de pegar os grandes times, pegar os grandes enfrentamentos, fazer vitória contra eles, e aí poder festejar um Grêmio disputando os títulos até o último momento. Essa é a realidade e essa é uma grande notícia que a gente pode trazer aqui, já com o domínio de praticamente toda a imprensa, uma contratação que eu considero uma aposta interessante de um jogador que pintou muito bem, que a verdade não teve a projeção que se imaginou, mas que chega numa condição de negócio relativamente boa para o Grêmio apostar, para o Grêmio tentar trazer e agregar ao seu trabalho um jogador que, se vingar aqui, vai agregar muita qualidade. O técnico Renato hoje não tem opções no banco para mudar um jogo. Iturbe pode ser essa condição, pode ser esse jogador. E isso a gente precisa valorizar. Inteligência, criatividade, buscando jogadores que tiveram potencial e que agora precisam de um espaço. E Iturbe chega aqui com essa expectativa. Não cobrança, mas a expectativa de que possa recuperar um pouco do seu prestígio, do seu futebol, e aqui brilhar e nos ajudar a lutar pelos títulos que o Grêmio tanto quer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.